Olá, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite, seja que hora que você esteja assistindo esse nosso podcast. Eu, Neto Anert, falando aqui diretamente dos estúdios Áudio Refil. Aqui do meu lado, Cris Grazina fazendo o meu contraponto, né? Estamos aqui para somar. E hoje eu vou deixar para ele apresentar a nossa convidada. Tá legal, Cris? É com você. É isso aí, pessoal. Muito obrigado. Vocês que estão nos assistindo aí no YouTube ou outras plataformas. Mais um episódio aqui do podcast Áudio Refil. Hoje com uma entrevistada muito especial para nós. A Juliana Prates, Oi, oi. que é advogada. Não sei se ela prefere que eu chame ela de doutora Juliana Não, Prates. pelo amor de Deus, não. Não. Ela aceitou o nosso convite aqui, vai falar um pouco sobre a área dela, né? Sobre o direito. E outros assuntos que, evidentemente, acabam saindo ali, né? O direito é muito amplo nessa área, né? Então a gente vai caminhando aqui no nosso bate-papo. Ju, muito obrigado aí pela sua presença hoje aqui. Obrigada a vocês pelo convite. E eu começo contando um pouco de você, né? Por que que você escolheu essa área? Por que que você decidiu se tornar advogada? Assim? Que convite essa loucura, né? Na verdade é isso. Não, então, na verdade, eu só tinha certeza que eu não queria mexer com nada que tivesse física. E aí eu queria muito ir pra história, porque era o amor da minha vida, eu gostava demais. Só que daí teve aquele negócio um pouco da família pesar, de, putz, Juliana, a história no Brasil é um pouco mais complicado, né? Só tem, infelizmente, é, um meio pra ser professora, é isso mesmo que você vai querer pro resto da sua vida e lá. Mas eu prestei mesmo assim. Mas não passei em história, passei em direito. Então, acabei começando a faculdade e eu tinha um pouco de receio, porque na minha cabeça, para você ser advogado, você tinha que saber todas as leis, tinha que saber todos os artigos. E aí eu percebi que, na verdade, não, porque essa é a parte que a gente sempre consulta. Então, eu acabei me interessando, foi sorte, tá? Na verdade, não foi uma profissão que eu quis desde pequena, foi algo que eu comecei a fazer e me encontrei no meio do caminho. E a sua área de especialização, é especialização que fala, não sei se é assim, mas a sua área De atuação, de na verdade. atuação é Aham. civil, como é que é? São um pouco de tudo, né? É? Quando a gente trabalha sozinha, a gente tem que dar umas mexidas. Mas, na verdade, meu carro forte é a parte civil. Então, eu mexo bastante com civil, direito do consumidor, direito de família. E pego também bastante casos trabalhistas. Aí, previdenciário, pego algumas coisinhas. Mas aí eu tenho pessoas que trabalham comigo também para previdenciário e criminal. Então, acaba ficando completinho. E tem uma área mais difícil, que você acha assim, do direito? Difícil. Só essa área é embaçada. Essa eu não pego, não vou, deixa quieto. Eu acho criminal um pouco mais complicado. Mas aí, assim, é porque os prazos são totalmente diferentes, o funcionamento é outro. Então, a gente que é muito do cível, pegar o criminal não é tão simples assim. E também porque você lida com casos mais complexos, né? O ladrão. É, Mas é. engraçado é que aí vem um questionamento, né? Aham, Como é que o advogado trata isso na cabeça dele? Tá, eu tô defendendo um cara que efetivamente cometeu um crime. O perfeito. cara foi lá, matou. Tá, Aham, matou. Tá, bicho, como é que eu vou te defender se eu sei que você, é complicado. você, você quebrou a lei? É complicado. Eu, particularmente, nunca peguei o caso de alguém que cometeu um homicídio. Mas eu já peguei muito tráfico de drogas. E da pessoa confessar. E aí é complicado, porque não tem como você tirar a confissão e falar, não, não fez isso aqui daqui, Aí né? é o quê? Uma atenuação de danos. Exatamente. Exatamente. Aí a gente parte como se fosse um compliance criminal, né? A ideia vai ser você diminuir os riscos. Então vai ser assim, vai ser mais uma defesa no sentido de tentar atenuar a pena ou tentar o mínimo possível de prejuízo para ele. Então, por exemplo, no caso do tráfico de drogas, quando a pessoa ainda é primária, quando ela tem esses bons antecedentes criminais, quando ela tem uma residência fixa. São casos que são um pouco mais tranquilos e que fica comprovado que a pessoa fez por uma questão de necessidade econômica, né? Ou tem dependente, filhos, alguém doente na família, que é muito comum. A gente consegue pedir um acordo de não persecução penal. Então, assim, dá pra você defender que ele não fez o crime? Não, mas você consegue encerrar o processo fazendo um acordo. Então, são essas formas, sabe? Tá. Mas mesmo levando para um homicídio, não é possível, assim, falar que, fez, não fez. Essa parte é mais complexa mesmo, porque vai depender das provas. Mas o que a gente faz é tentar seguir a lei o máximo possível para deixar ele cumprir, então, a pena que seja justa. Vamos colocar assim. O advogado ajuda a se fazer justiça, né? Porque se deixa o cara sem É, defesa, de repente, também não é justo. Então você tem que exatamente. fazer o cara pagar pelo que ele fez. Aí Exatamente.
Exato. Uma coisa é a aplicação da lei, né? Isso. A outra coisa é você batalhar pelos direitos do seu cliente. Isso. Para que a justiça seja feita, porque ela tem que ser, pronto, isso ninguém Exato. discute. Mas que ao mesmo tempo ela seja justa com ele. Exato. Tudo bem, né? Tem hora que a gente olha e fala, isso aqui não merece. Acontece, a gente é humano também, Como é né? que fica esse dilema ético? Ah, é um pouco complicado, viu? Pra todos os lados, né? Na verdade, por exemplo, é muito fácil quando a gente pensa em casos absurdos, em que a gente olha e fala, nossa, isso aqui foi extremamente complicado, esse cara aqui merece morrer numa prisão perpétua, né? A gente sente isso também. Mas a gente, como profissional do direito, tem que tirar um pouco esse lado emocional e tentar seguir o lado mais prático da coisa. É isso, a lei é mais objetiva, aplica e vamos que vamos. O que der pra fazer, a gente faz. E aí também a parte importante, né? Advogado é um trabalho de meio, não de resultado. Então a gente promete atuar como um instrumento para tentar fazer o máximo possível, mas a gente não pode prometer, olha, eu vou te dar tudo que você quer, você vai ganhar isso aqui, você vai ser absolvido, né? Essa parte é importante, porque as pessoas acham que advogado também é Deus, e não, vou fazer o que for, vou chamar o advogado e tá tudo certo. Não é bem assim, a gente faz o que é possível. Mas também tem o outro lado. Às vezes a gente parte pro emocional no sentido de ter vontade de falar, gente, acaba esse processo, pelo amor de Deus, que não faz sentido movimentar a justiça para isso. Eu já peguei um caso, por exemplo, de um rapaz que estava respondendo um processo porque ele estava tirando areia de um lugar e não podia. E ele tirava essa areia ilegalmente para poder construir casas, enfim. E foi uma pena absurda. Então, assim, é complicado, porque daí você olha isso e fala, poxa, todo o judiciário parado por causa da areia, e ok, não pode, mas será que não daria pra resolver de outro modo, né? Entendi. É complicado. Vamos lá, vamos botar um pouco de lenha na fogueira. Manda bala. Não, Netão. Não, não, é o seguinte. Não, ela levantou uma questão importante. Ah, uma pena absurda, né? É pena de morte para ladrão de galinha. Um negócio assim. É, Vamos lá, assunto polêmico aqui. 8 de janeiro. tá. As pessoas que suposta. Não, calma. Eu quero ouvir de um profissional da área. Não, bicho. Porque, ó, pensa assim: o que eu vou perguntar? Você já sabe o que eu vou perguntar. É. Como é que aquelas pessoas que entraram lá, invadiram, depredaram, tá aí tudo bem, isso você tem que, é a aplicação da lei, vai ter que pagar. Aham. Agora, o cara condenar a senhorinha lá 17 anos, Eu acho complicadíssimo. Eu, particularmente falando, não acho tá, não tá um pouco complicadíssimo. exagerado esse negócio aí, não? Eu, Juliana, acho. Não, é isso que eu tô perguntando. Eu acho. É aí que tá, Mas né? é a advogada que tá falando ou é a Juliana cidadã? Um pouco dos Complicado. dois. Um pouco dos dois. Porque, querendo ou não, eu acho difícil você desvincular o sujeito do profissional. Então, Você né? não deixa Não de duas existe isso, pessoas, não né? existe, Não é tem verdade. como, né? A gente, assim, eu não. Eu vou ser sincera que eu não peguei pra olhar esses autos, eu não vi exatamente quais foram as condenações, enfim, pra como chegou o cálculo dessa pena. Mas é um absurdo, né? A gente vê pessoas que cometem crimes teoricamente muito mais graves. E aí não pegam penas tão grandes, ou pegam e são libertadas rapidamente, às vezes o processo até para no meio do caminho. Então, infelizmente, é um dos problemas do Brasil. A gente tem lei e a gente tem lei em excesso. Só que essa lei ela só é cumprida para alguns casos. E outros acabam ficando meio a Deus dará, e aí se a pessoa não é tão importante, ela acaba infelizmente pegando a pena que é maior. Uhum. Mas eu acho que sim, eu acho que é forçar um pouco a barra. Eu acho que tem que analisar a situação individual de cada um. Você vê também o cada um, que advogado que tem cada um também, né? Tem isso aí, cara. Sim. Às vezes a pessoa mó jão entrou lá no meio sem advogado, velho. O que acontece, Mano, né? é esmagado, tá ligado? É. Não é? Tô errado? Porque assim, funciona assim, principalmente criminal, né? Você tem o direito de constituir um advogado, mas se você não pegar, eles vão nomear um advogado público. Sim. E aí é você jogar pra Deus e falar boa sorte, porque pode ser que você pegue pessoas que são muito boas, que vão ler teu caso, que vão a fundo, e tem gente que simplesmente vai fazer aquele meio termo, vai tacar pro estagiário e falar, faz aí qualquer coisinha, nem vai assinar e vai passar. Então é complicado. É bem complicado. É que também você pegou o assunto. E tá rolando agora essa discussão, né? Pois É é. bem recente. Levantaram esse assunto, né? Eu não, É não legal sou de falar disso, porque a pessoa acompanhar. também tem medo. Mano, ou fala disso, tipo, pô. Eu não sou de, eu já acompanhei mais assim a questão da política, o que está Aham. acontecendo, né? Mas essa questão voltou,
Voltou. Mas Ah, é porque o cara morreu lá, né? Se matou na frente do É. STF. Aí o cara pôs mais lenha na fogueira. Não, e Isso que agora. é foda. É porque o Não, problema é que eu acho será que que é nós vamos difícil. entrar nesse assunto, Não, nessa ninguém tá seara? julgando ninguém aqui, é. Eu Não, sou não é. juiz, tá ligado? Não sou Não, ministro. não, Eu porque- também não. Então, Então, tipo, eu posso voltar amanhã atrás da minha opinião, tô nem aí. Mas é que, cara, foda nessa situação é que misturou política. E aí, cara, quando você põe política pelo meio, não é à toa que tem o Supremo Tribunal Federal, que é um tribunal mais político, tá na cara que é mais político. claramente. É político. Tem uma hora que o técnico não é. Fala assim, não, nós vamos castigar esse cara aqui porque ele tentou derrubar o governo. Ah, mas é um Exato. coitado. Dane-se. Exato. Pau na cabeça Exato. dele. Mas o direito é muito político, né? Não tem como você desassociar o direito da política. Infelizmente, as coisas andam juntas, né? Deveria ser felizmente, mas é infelizmente porque a gente sabe que sempre vai seguir um dos lados. E aí o outro, boa sorte. Aí, Quem que decide, né? Aí eu quero ver, né, mano? É complicado. Porque, que nem no caso do cara, o cara morreu lá, se explodiu também. Aí eu acho que. O que eu acho? Eu queria sua opinião. O que eu acho problemático, eu não tô defendendo nenhum lado. Eu tô falando assim da situação, olhando como brasileiro que gostaria que tivesse tudo bom. Cara, eu acho complicado, porque no Brasil o judiciário tá fazendo um papel que deveria ser do político. aham. E às vezes tem que fazer por sobrevivência, porque assim, os caras estão querendo derrubar o STF. O STF existe, ele é uma instituição. O presidente não faz nada, o Congresso, Exato. tchau. O que acontece? O ministro tem que pegar e fazer. Só que é isso, cara, vira uma briga de soco debaixo da linha da A cintura. questão é aquela, você tem os três poderes, são comunicantes, mas são divididos, É. né? São estanques, cada um é o, entendeu? Cada um tem Legislativo, judiciário e executivo. O que está acontecendo é que nosso Bagunçou. judiciário está legislando. E aí a situação é bem complicada, É isso, porque eu tô falando não, é bobagem. exatamente isso. E a Tá. é assim, na verdade era pra ser muito básico, né? Então, o legislativo, vamos simplificar, o legislativo faz a lei, o executivo executa, o judiciário, a hora que dá um pepino ali, julga. Acabou. Faz a Basicamente era pra ser isso. Né? É. Só que qual que é o problema? A gente não tem um legislativo e um executivo que também são eficientes. Então, o que acontece na prática? Ah, tem que fazer mais lei. Gente, pelo amor de Deus, tem muita lei. A gente é um dos países que mais tem lei, se não for o que mais tem. Sim. Não falta lei. O que falta é a aplicação dessa lei, né? E de uma forma mais equalitária, porque daí é muito fácil também você penalizar só umas pessoas e outro grupo passa batido. E aí, o que acontece? Se você tem um legislativo que não funciona, um executivo que não funciona, o que acontece? Você tem uma superlotação do judiciário, porque daí começam vários conflitos que ninguém sabe como resolver e sobe para julgamento. E aí faz o quê? Mas basicamente é isso. Então, infelizmente, o judiciário ele acaba ficando numa posição que ele tem que resolver os problemas que o legislativo e o executivo deveriam fazer. Agora, é só culpa dos dois? Não. Aí eu Não. acho que é toda uma questão política que impede. Porque às vezes o legislativo até quer arrumar alguma coisa ou outra, mas aí fica esse embate político, porque Voltando um pouquinho. Lula ou Bolsonaro? Já pode contar. Não é isso. Não tem nada a ver. Não. acabou o podcast, gente. Você levantou um ponto que é notório na lei brasileira. Existe um monte de lei. Monte de lei. E aí você falou um termo que me ajuda a fazer o gancho da pergunta. Brecha. O fato de termos esse mundo de leis abre um monte de brecha, né? Abre um monte de brecha. E uma vez conversando com um colega seu, também advogado, muito nosso amigo, cara bem do coração, Brother. ele falou um negócio que eu achei meio complicado. Eu falei, não concordo com isso. Ele falou assim, bicho, hoje o direito é assim. Não é você trabalhar a lei, trabalhar com a lei, pela lei, para a lei. Não. Hoje é você achar as brechas da lei. Putz, isso. Eu falei, sério mesmo, cara? Ele falou, o direito hoje é isso. É achar a brecha. Vamos achar aquela brechinha que vai... O que você acha? Eu acho que não é tudo tão preto no branco, porque assim, né? Na verdade, depende muito de cada caso. Obviamente, se você pegar um caso muito problemático, você vai tentar jogar pro teu cliente a favor dele. E aí você vai começar a achar onde tem lacuna ali na lei pra falar, isso aqui não tá dispondo nada. Porque basicamente o direito funciona assim, se não é proibido, é permitido. Então você lê ali, se o negócio não estiver constando ali, vamos usar a criatividade e vamos inventar alguma coisa, porque pode ser que dê certo. Né? Então, na verdade, a gente vê, sim, na prática, muito advogado que acaba fazendo o negócio de inovar, de olhar e falar, ó, não, mas aqui não citou tal coisa, então
manda bala, a gente tenta. Se der errado, deu, mas se der certo, a gente tem uma chance aqui. Por quê? Porque é muito difícil você prever tudo que pode acontecer. Então a gente tem muita coisa, por exemplo, no Código do Consumidor, no Código Civil, que são mais completinhos, é muita coisa. Mas você não consegue prever tudo. Então, você tem muito o básico ali, mas se a situação fugir daquilo na prática, danou. Você fica olhando e fala, putz, e agora? Isso aqui não tem, isso aqui não fala nada. E aí você vai de acordo com o interesse de quem você está defendendo. Então, pode ser que esteja nesse sentido de achar brecha para tentar encontrar algo para atender a demanda do teu cliente, mas não é sempre achar brecha na lei, porque ela também é bem objetiva em alguns pontos. E aí tem coisa, por exemplo, o direito previdenciário, aí ele já é bem mais certinho, assim, ele é bem mais determinado. Então você tem o tempo para a qualidade de segurado, você tem a idade para aposentadoria. Não dá pra você simplesmente olhar e falar, vou achar uma brecha na lei aqui e vou me aposentar com 17 anos de idade porque eu quero. Não tem como, entendeu? Mas, infelizmente, as outras situações, elas são muito amplas. E aí, sim, deixam brechas. Tanto que é por isso um dos motivos do judiciário hoje em dia estar julgando tanta coisa absurdamente, e inovando e criando. Vou fazer uma pergunta muito ridícula aqui, mas é que me veio à mente na hora que você for de brecha e direito do consumidor. Tem aqueles vídeos lá, famosão do Celso Russomano, que vai no supermercado e quer comprar um palito de dente. Pode ou não? Eu sempre quis perguntar, porque ele causa, mano. Ele chega lá, o cara vai levar 3 palitos de dente. E a mulher do caixa, cara, mas isso aí complica. É venda casada, então, tipo, mano. E a galera fica assim, ó, meio perdida. Assim. Então, aí eu acho que seria achar uma brecha, porque até pode, entendeu? Eu acho que não seria. Falaria assim, seria muito errado. Não, mas, gente, é uma dor de cabeça tão grande, porque você vai ter que movimentar tanta coisa ali que às vezes o custo não vale a pena, entendeu? O custo não vale a pena. É isso que eu sempre gosto de falar com meus clientes. Às vezes a pessoa chega com um caso pra mim que eu falo, você vai brigar por causa de R$80? Você vai gastar mais de 2 mil com advogado, aí você ainda tem o risco de perder a ação, sabe? Talvez não consiga justiça gratuita, vai ter que pagar custa, por causa de R$80. Então, assim, às vezes, depende da condição financeira da pessoa, óbvio, às vezes R$80 pra um é muito, pra outro é pouco, mas no sentido geral, vai brigar por um palito de fósforo, eu acho que talvez não vale a pena. Mas qual que é a grande questão? Que os lugares que vendem as coisas, né, então supermercado, lojas, enfim, eles são obrigados a fornecerem propagandas reais e a colocarem o preço dos produtos. O que acontece é que na prática a gente não vê isso sempre. Então é muito comum você olhar alguma coisa e tá com o preço errado, você vai passar no caixa outro valor. Então essas coisas costumam acontecer com frequência. Aí sim, eu acho que vale um pouco mais a pena, né? Eu vou dar um exemplo aqui meio idiota. Mas, pra vocês verem que às vezes eu mesma acho que não vale a pena brigar tanto por isso. Eu fui no cinema e foi bem na época que o Iguatemi começou a fazer aquele negócio, o Cinemark, né, na verdade, de fazer balde de refil de pipoca. Então, você tem direito a comprar o balde, aí depois que você terminar de comer, você pode pegar o refil. Só que era só isso que falava, não tinha mais nenhuma condição. Bom, fui pro filme, assisti o filme. Só que o filme acabou, já era tipo meia-noite, fui embora pra casa, levei o balde, porque pensei, pô, vou voltar na próxima vez, pego o refil de pipoca, assisto outro filme. Perfeito. Quando cheguei no outro dia pra assistir o filme, me barraram, porque falaram, não, o refil é no mesmo dia. Mas ninguém tinha dado essa informação. Entendeu? Então aí foi um assunto que a gente levou pra falar, pô, mas e aí, né? A pessoa pode falar que, olha, mas subentende-se que seja... Porque, por exemplo, algumas lanchonetes, né, de fast food, põe lá, ó, o refil de refrigerante é meia hora. Tá lá na sua comandinha. O cara é visível. Isso. Mas, então, aí que tá. Direito do consumidor não é pra ser subentendido. Ah, então, é isso que eu tô te falando. falando. Ele tem que explicitar, entendeu? Se você vai colocar uma condição, você explica como ela vai ser cumprida. Mas eu olhei pra situação e falei, cara, eu vou ter que achar briga aqui agora, no meio do filme, do cinema. Bom, mas a gente levantou esse ponto, chegou no gerente, enfim, a gente conversou sobre isso. No dia seguinte, tinha uma plaquinha lá que o refil deveria, né, ser consumido no mesmo dia. O que também era um problema, porque água. Eu quero, por gentileza. Porque qual era a grande questão? Se eles não avisam, meu filme terminou meia-noite, certo? A bomboniere lá do cinema fechou 10 horas da noite. Não ia nem ter como eu pegar o refil. Então... teoricamente não ia ter o que fazer, ia perder o refil, porque no mesmo dia não ia dar pra pegar. Produto com preço errado. O cara, como é que faz? Você tem direito a menor valor. Fui comprar um desodorante, tá lá, R$20 na Gol. Fui passar no caixa, 60. Suponho, tô falando, não tem, né? O que faz? Não, você tem direito ao menor preço. Ao menor preço. Sempre ao menor preço. Se eventualmente tiver algum tem direito, não é uma coisa. coisa.
Não. Aí, porque daí é uma falha do lugar. Se eles não colocaram o valor correto, é um problema deles. Eles que têm que manter tudo atualizado, né? A função deles. Então, paciência. Já aconteceu também da gente comprar cadeira de escritório e chegar lá na hora, tá lá com o bilhetinho da promoção, 30% de desconto. A gente fala, pô, que a gente quer a cadeira. Chega na hora lá, não, mas já acabou a promoção. Já acabou, paciência. Você não tirou o papel, tá na promoção. Vale o papel. Tá valendo, entendeu? Exato. Exatamente. Então, daí a gente levou a cadeira na promoção, daí depois eles recolheram. Mas aí é um problema do estabelecimento. Eles têm que manter as coisas de acordo. Não é o consumidor, ele não tem que ser evidente, saber, nossa, isso aqui ainda tá entrando na promoção, isso daqui não tá. Aí, senão fica complicada a situação, né? Então, Ju, ó, da hora pra caramba esse papo, né? E a gente tem um monte de perguntas, porque eu, o Netão e o Kio, que tá ali, a gente tava conversando antes de você chegar, e ele fala aí, Netão, as perguntas aí. Não, foi o seguinte, a gente estava pensando, Será que faz? é uma pergunta que... Não sei se acho vale que como próximo- consulta. Não, nada disso. R$300, mentira. Olha lá, tá vendo? O que a pessoa deve fazer antes de contratar um advogado? Essa é uma boa pergunta. Aí, ó. Na verdade, eu acho que a pergunta, assim, vou até reformular um pouco como a pessoa deve contratar um advogado, né? Porque, assim, nossa, eu já peguei tanto caso de gente que contrata o advogado e aí dá problema, porque ou o cara desaparece, ou perde prazo no processo e some, não dá resposta, não quer passar nenhum número do processo pra pessoa. Então, assim, primeiro que toda situação que a pessoa se sentir lesada de algum modo, antes de tomar qualquer atitude, eu acho que o ideal é contratar um profissional. E aí em qualquer área possível, né? O advogado não é diferente. Eu sei que, no geral, as pessoas têm um pouco de receio, porque pensam, poxa, mas é um serviço mais caro, vou gastar com advogado. Mas é muito importante. Então, vou dar um exemplo. Contrato entre pessoa física. Gente, isso é seríssimo. Seríssimo, num nível, assim, muito alto. Porque é diferente de você falar assim, vou comprar um celular na Claro. Você não vai ter muita opção, vão te dar o contratinho ali padrão deles, você vai assinar, a vida que segue. Mas foi abusivo. Perfeito, cara, contrato de adesão ali, você não teve como exprimir sua vontade na hora, teve que assinar, senão não ia comprar o aparelho celular, enfim. Com o particular, isso daí é essencial ter um advogado participando. Porque senão, o que você assina ali é lei. O contrato ele é lei entre as partes. Então, qualquer multa que você colocar lá, qualquer coisa, pra você depois falar que aquilo é abusivo, é complicado, porque você teve a possibilidade de discutir os termos com a pessoa. Então vale, sabe? É diferente de outros tipos de contrato, porque tá valendo qualquer coisa que for colocada ali, tá? No geral. Então, é um caso importante. Então, locação de aluguel, essas coisas, vai fazer direto com a pessoa? Pô, contrata um advogado, vê certinho o que você tá assinando. Já vi muita gente renunciar a direitos que teria porque não sabia o que era o termo, acabou passando. Ou só uma das pessoas contratou um advogado e aí foi orientada, a outra parte não, saiu lesada. E isso vira um pepino gigantesco que falar pra vocês não tem nem como resolver, tá? Porque não dá pra alegar, eu não sabia. Não dá. Cara, não é você contra a Clara, é Não você dá. contra outro ser humano, né? Exato. E aí, pra você falar assim, poxa, eu fui coagido, me induziu ao erro, é dificílimo, tá? Não é uma coisa simples. Então, assim, é um caso que me vem na cabeça de primeira, porque acontece muito, vem muita gente me procurar depois que aconteceu a caca. Acontece bastante. Sempre. A pessoa vai fazendo, porque eu não vou gastar, imagina, se eu tiver que fazer isso aqui, eu vou gastar ainda com advogado. E aí, no final das contas, sai mais caro o molho que o peixe, né? Então, é sempre bom ver certinho. E para contratar um advogado, é assim, tem dúvida, marca pelo menos uma consulta, tem uma orientação, porque vale a pena. Né? Ninguém é obrigado a saber de tudo, mas a pessoa estudou para advocacia, provavelmente ela sabe um pouquinho mais sobre determinados assuntos. Então, vale a pena dar uma consultada antes de fazer, principalmente coisas sérias. Vai envolver teu imóvel, vai envolver tua casa, vai envolver teu patrimônio. Eu acho interessante contratar um advogado. E aí, sempre tentar, lógico, né? Pegar alguém que você já tenha confiança, que já tenha alguma indicação. Porque também o que acontece? Eu vejo muita gente que opta pelo escritório profissional que é mais renomado. E aí tem um lado bom e tem um lado ruim.
O lado bom é que, obviamente, já é um escritório mais renomado. A hora que cair na mesa do juiz, ele vai dar uma olhadinha e falar, opa, isso aqui eu já conheço. É, né? Fulano, Beltrano e Cicrano, advogados associados. Aham. Isso conta, né? Vai dizer que não conta. Como? Conta, claro que conta. Só que agora eu vou falar a parte por trás dos panos Não, disso então daí. conta, ó. Aí assim, Quem agora eu faz gostei. nunca vai ser o dono do escritório. Ele vai ser a última pessoa que vai olhar teu processo. É Ele não tá nem aí. lógico. Então quem vai fazer? O estagiário, que tá na graduação ainda. É ele que vai escrever, montar. Porque o cara que já é o dono do escritório ele não tem tempo pra isso. Ele tá preocupado captando cliente, ele tá fazendo a parte de vendas, geralmente, ou ele tá só administrando o escritório e vida que segue. Passa lá 1, 2 vezes por semana e tchau. Colocam na coordenação quem? O advogadozinho de pós, que acabou de se formar, que daí ele que vai corrigir a peça do outro estagiário. Então, essa ilusão de vou fazer um super escritório, porque vai ser o melhor advogado do Brasil que vai fazer, isso aí é bem ilusão. O que você tá querendo dizer é que é o seguinte, tô no melhor escritório, da hora. Mas às vezes, se você pega um cara que você tem mais acesso, esse é o advogado bom. Que vai te olhar no olho e vai, ele mesmo, de repente. Eu tô levantando assunto polêmico aqui, tá? Imagino. Mas na prática, é. Na prática, a gente sabe que é assim que funciona. Então, eu vou dar um exemplo até pessoal, né? Porque se eu vou falar de alguma coisa, eu vou falar de casos que eu conheço. Então, pra não envolver ninguém no meio. Mas meu padrasto até já fez um caso com... Ele tinha uma escola, ele contratou um advogado que era muito renomado, que é na área trabalhista, que estava passando por um processo. Simplesmente, ele ia perder uma boa parte da ação, porque era um caso de uma professora, que ela dava aula, na verdade, no ensino fundamental 1, né? Agora mudou tudo, eu não sei mais os termos, mas era fundamental 1. E ela queria equiparação salarial com uma de fundamental 2, né? E ia passar batido, ia equiparar, e ele ia perder uma parte ali do processo. Ele, por conta, foi pesquisar e viu que, na verdade, não. Na verdade, tem que ter equiparação salarial, mas quando são do mesmo nível, né? Então, era diferente, tinha essa diferença. E fora isso, ela já recebia acima do piso dela. Então, ela não tinha nem o que reclamar ali naquela ação. Ele anotou isso, ele levou pro esse advogado, que era muito bambambam, renomado. Esse cara simplesmente passou pro estagiário dele e falou, acrescenta isso aqui na ação. Concordo. Concordo, é isso. Então ninguém ia ver. A verdade é que se ele não tivesse ido atrás, sinto, lamento e choro. Ia passar despercebido. É. Tá? Então, às vezes... Pode falar. Acabou a hora do celular. Não, tudo bem, aí continua, só avisa o kill, aí a gente usa aquela ali. Beleza. Ô kill, você tá vendo aí Ouviu, né? Kill? Usa a câmera da porta a hora que falar com o kill, eu e o Neto falar. Beleza? Valeu. Aí já tira o tripé, então. Show. Show. Manda ver. Pode voltar? Sim. Então, eu acho que às vezes, sim, vale a pena você conhecer o profissional, ter uma conversa. Eu gosto muito do cara a cara, né? Eu sou uma pessoa um pouco mais moda antiga. Mas nenhum problema com o telepresencial, a gente faz bastante isso hoje em dia. Mas eu acho que o importante é você sentir a confiança, fazer todas as perguntas, tirar suas dúvidas mesmo, pra ver se é aquilo que funciona pra você. E buscar uma pessoa também que te proporcione um retorno, porque é muito fácil você contratar a pessoa e ela simplesmente desaparecer. Os processos demoram mesmo, né? Isso é normal. Não tem como... A gente gostaria muito de resolver. Porque o cliente também tem impaciência. Em um né? mês, 2 Essa- seria perfeito. Mas a gente depende de várias coisas, né? Eu peguei um caso do Sul, por exemplo, que tava indo super bem. Teve a enchente, gente, parou. Então, assim, o tribunal congelou, jogou pra emergência só os casos das pessoas que tinham perdido as casas, enfim. E o resto não é urgente, fica pra lá. Então eu tinha um caso de retificação, paciência, sinto, lamento e chora, aguarda mais um tempo, a hora que voltar ao andamento normal a gente continua. Então tem todas essas questões, né, que tem que ser analisadas, mas só pra fechar e responder a sua pergunta, eu acho que toda vez que... Eu acho não, eu acredito que toda vez que você tiver um caso em que você vai envolver coisas sérias que podem te prejudicar, principalmente financeiramente, é bom você contratar um advogado. E aí sim buscar um profissional que seja da sua confiança. Aí, tá vendo? Ju, se for trabalhista, uma Uhum. dúvida que paira na internet aí. Uber. O cara é Uber. Gera vínculo empregatício ou não? Dá pra gerar vínculo empregatício. Dá? Dá pra gerar Caraca. vínculo empregatício. Isso aí teve uma época que aconteceu bastante. Ai, que louco. Bastante. Aí, entregador de iFood. Pode gerar. É porque, assim, o trabalhista, na verdade, ele precisa de alguns fatores para caracterizar a relação de emprego, né? Então, se você tiver ali a pessoalidade, tipo, você não pode substituir por outra pessoa,
Já é um ponto, porque se você é um PJ, sei lá, você pode mandar outra pessoa ir no teu lugar, entendeu? Não é necessariamente o Cris que precisa ir trabalhar, né? Tem essa questão da pessoalidade. Principalmente a subordinação. Então, o que é isso? Você é obrigado a cumprir carga horária, você tem que dar resposta, você tem que, sabe, dar parecer pro teu chefe, ele vai ficar te cobrando, você tá submetido a isso? Subordinação é um alto fator para isso. Se você for comprovando os requisitos trabalhistas, você consegue caracterizar o vínculo. Falando nisso, outro assunto polêmico que tá pipocando agora. Não, vamos aproveitar. O tal do 6 por 1. Putz, boa, Tá. hein? Tá. A minha opinião. Não, vamos lá. Matou a pau, hein? Eu tô falando assim, as questões legais envolvidas com relação a isso. Porque tem uma série de questões trabalhistas por conta do período de descanso e etc, etc, etc. Tá. Assim, atualmente, eles deixam fazer a escala 6 por 1. É complicado, porque assim, o Brasil, ao mesmo tempo que a gente tem uma jornada de trabalho meio alta, ainda é uma das mais baixas do mundo, né? Então, a gente é um dos países, eu acho que é o que mais tem lei trabalhista, se eu não me engano. A gente tem muita coisa, é muito direito trabalhista que outros lugares não têm. É. Mas eu sempre acho que é uma faca de dois gumes, né? Porque eu sempre me coloco na posição de pensar, tá bom, eles vão diminuir a escala, mas isso aqui vai ser cobrado em que ponto, sabe? Porque eu duvido muito que vão só diminuir a escala e vão manter o salário mínimo, vai manter o... Entendeu? Então é essa parte que eu fico um pouco com o pé atrás, de eu não sei como isso funcionaria na prática. Porque a proposta era, olha, a gente vai diminuir a carga horária, mas vai manter o salário. Essa era a proposta. Não, a gente vai diminuir e manter o salário. Tá. É que parece perfeito demais, né? Parece perfeito demais, mas, né, falando como engenheiro que eu sou, existe uma questão aqui que se chama produtividade. Sim. Se você falar para mim que você, em menos dias, dá conta de entregar a mesma coisa, Maneiro. show de Exato. bola, melhor para mim. Porque eu vou ter um funcionário feliz, descansado, Exato. né? E que não vai me dar dor de cabeça. Pô, lindo. E o custo Exato. logístico diminui também. Muito. Porque é o menos um dia Muito. caindo lá, pegando busão, comendo no refeitório, em Não, tese. tudo, luz, água, tudo, Ah. né? Diminui. Né? Assim, a título de curiosidade, só pra É. você saber, você falou de trabalhista, processo trabalhista. Trabalhista é um negócio complicadíssimo. É. Eu trabalhei por 14 anos numa montadora aqui, famosíssima, e que nos deixou. Por quê? Porque haviam mais processos trabalhistas no Brasil do que somados todos os processos que ela tinha no mundo. Os caras faliram. Então, os caras falaram, não vale a pena ficar aqui. O que nós vamos ficar fazendo aqui? Nós temos um monte de processo, tá? Qualquer coisinha o cara mete um processo. Qualquer coisinha o cara mete um processo. Nós temos sindicatos, centrais sindicais que são fortíssimos, né? Então, o cara fala, eu prefiro ir embora. Prefiro ir embora. Hoje, uma marca que era até há pouco tempo popular, porque, né, assim, ela na concessionária ia lá e comprava um carrinho popular dessa marca, agora não. Agora virou marca de luxo. Sim. Você vai no portfólio, né? Eu não vou citar aqui porque eu não quero falar o nome, mas é Não, mas uma puta empresa. Puta empresa. Enfim, essa questão trabalhista. Até que ponto esse monte de lei trabalhista, esse monte de opções Aham. espanta o investimento, espanta Tá. a iniciativa. Eu vou dar uma opinião um pouco polêmica agora também, mas eu acho. É aquele velho ditado do quem não deve não teme, entendeu? Porque assim, tem muita lei trabalhista, porque tem muito direito trabalhista que a gente está assegurando na legislação. Qual que é o problema? Não é vantajoso você ficar pagando direitos trabalhistas, porque é caro. Se você pagar para todos os funcionários tudo que ele tem direito certinho, você vai gastar uma fortuna. E aí, quem que cumpre isso? Quase ninguém, né? Raríssimo uma empresa que faça tudo perfeito. Mas a gente sabe que sempre tem os dois lados. Então também tem muito funcionário que, por mais perfeita que tem que ser a empresa, acaba achando um motivinho ali para jogar na justiça e tentar ganhar alguma coisa.
Tem também, a gente sabe que sempre Tem tem. muita picaretagem. Tem, dos dois lados, sempre tem, sempre tem. Tanto que deu uma boa mudada, né? Antigamente a gente falava que a justiça trabalhista ela era total pró-reclamante. Então a pessoa que entra, com certeza ela ia ganhar Era alguma sempre coisa. Alguma coisa leva. Ela ia ganhar. É, Só sempre de o colaborador e nunca o patrão. Exato. Por que vocês acham que advogado trabalhista, advogado no geral, cobra pra entrar com qualquer processo, mas o trabalhista não? O trabalhista, ele não cobra pra entrar com a ação, ele só cobra no êxito. É raríssimo um advogado trabalhista que cobra pra Essa eu entrar não com a ação. sabia, essa é novas. Porque vale a pena. Porque você entra com um processo que é quase garantido de ganhar alguma coisa. Entendeu? Então, demora pra sair? Demora pra sair, mas a hora que sair sempre é um valorzinho legal. Né? É difícil sair pouca coisa. Mas teve uma boa mudança, principalmente com a parte da reforma. Então, hoje em dia, as pessoas estão com um pouco mais de medo. Por quê? Porque agora, se você perder, você paga custas. E aí já para de ser um pouco interessante. Mas já é assim no civil, né? Então, agora foi levado pro trabalhista. Porque se você também estiver falando um monte de baboseira, também eu acho que é justo que você tenha que arcar com as coisas que você tá falando, né? Eu me perdi na pergunta, perdão. Vamos voltar rapidinho. Ele A perguntou pergunta era a seguinte, a questão do 6x1. E você perguntou até que ponto espanta, né? as É, empresas. exatamente. Isso. Até que ponto Isso. essa coisa de, Isso. puxa vida. Isso. O que eu vejo é que no Brasil acontece uma coisa que não deveria acontecer, mas acontece porque eu acho que essas empresas multinacionais, elas estão muito acostumadas com outro tipo de trabalho ao redor do mundo. E quando chega aqui, esse negócio de CLT, muito direitinho, lá, tentam fugir, né? Sair pela tangente. Como que elas fazem isso? Com a pejotização. Então transforma a pessoa em PJ. Você barateia muito. Muito. Só que é um problema. Por quê? Porque a gente volta no ponto que pro Brasil, no nosso direito, o que vale é um princípio que a gente fala de primazia da realidade. Dane-se como você foi contratado. Se você tiver os requisitos da relação trabalhista, meu filho, é CLT. E aí você pede reconhecimento de vínculo por todo o período que você trabalhou nesse Pois lugar. Entendeu? E numa essas multinacionais vazam. Elas vão embora. Porque não vale a pena. Pra que ela vai? E assim, o Brasil é continental, né? Se comparar o Brasil com um país da Europa, pô, é gigante. Lógico que no Brasil vai ter mais processo trabalhista em cima dela do que em outros lugares. Sim, É gigante. mas você ter a somatória do mundo inteiro menor que... Eu acho que complica também. O que deve ser difícil pro Brasil, é o que você falou, o Brasil é um país continental. Então, assim, por exemplo, São Paulo. Aqui em São Paulo tem uma cultura empreendedora que o cara faz até 7x0, mano, na real. Faz qualquer coisa. Eu aqui, nós aqui, mas é porque a gente comporta um estilo. Agora, quando você fala do trabalho rural, velho, Não, complicadíssimo. aí é complicado, porque você tá submetendo o cara a um desgaste do caramba. E aí, o problema é que a lei pega todo mundo pela média, e aí fica todo mundo puto. Exato. O cara que quer trabalhar mais. Porque, se na real, eu acho que vai ser complicado a aplicação dessa lei. Vai. Porque os funcionários, na real, vai falar, não, pode deixar que eu venho, aí já vai começar até equilibrar Mas de aí- novo. Já é assim, né, Cris? É. Porque a gente fala assim, por que tem tanta hora extra? Porque as pessoas também se submetem a isso e elas precisam. Então não tem E o patrão como. fala, meu, eu tô precisando, vem pra cá. E em São Paulo dá certo pra caramba isso. Agora, pô, você pega o trabalho rural, aí já é... Porque se o cara puder também empurrar no cara e fazer o cara de escravo, ele também... Lógico. Ele... Mas isso em todos os lugares, até em São Paulo. É. Você pegar qualquer multinacional, qualquer empresa, você falar pra pessoa que você vai trabalhar até as 10, perfeito. Vai lá. Não é um problema. Vai, continua, depois Então- a gente resolve, entendeu? É uma conta difícil de chegar num consenso. Olha, talvez nunca... Por isso que tem o direito trabalhista, né? Eu só fico com um pouco de pé atrás exatamente por isso, porque eu acho que ninguém dá tudo de graça. Eu acho que dá de um lado e tira do outro. Então é isso que eu tomo um pouco de cuidado de falar. É um negócio que tem que ser bem analisado, sabe? Porque parece ótimo demais. E aí me preocupa, porque a gente, vamos ser sinceros, né? O Brasil não é um país perfeito que a gente olha e fale, nossa, é tudo incrível, as pessoas amam ser boazinhas com as outras. Não é. Então, o que vai ser retirado disso daí? O que eles vão mudar pra poder... Que a empresa vai ter que contratar. Vamos chegar. A empresa vai ter que contratar mais. Porque se ela tem a carga. Produtividade caiu, vai ter que contratar mais. Alguém vai perder essa história. Mas ela vai aí. querer contratar CLT? Porque daí é um problema pra ela. E Entendeu? outra, o que vai acontecer? Tudo bem, vai diminuir a carga de trabalho do fulaninho. Eu vou ter que contratar o Beltraninho para compensar. Isso. E o que eu vou fazer com esse custo? Eu vou diluir para o meu cliente. Exato. Vai aumentar o preço no final lá na gôndola do supermercado. É uma possibilidade. Não, é uma realidade. Sem O dúvida. cara não vai perder. É isso que eu tô falando. Ele não vai perder. Ou ele não vai contratar. Ou ele não vai contratar.
Vai produzir menos. Exato. Aí precisa ver. Aí precisa ver o contexto que o Brasil tá também. Precisa Ou ver ele vai contratar o cara assim, mas o cara vai continuar exercendo hora extra É, pra exato. continuar. Sério. Porque ou eu te contrato assim e você tem um trabalho, ou você fica desempregado. A escolha é sua, que é o que acontece Pois também é. na prática. Exato. Você falou da pejotização, né? O fim da CLT? Não, acho que ainda acho que não, tá? Mas aí eu tô falando sempre acho, porque eu tô partindo da minha Ou convicção a CLT pessoal. vai morrer um dia? Complicado. Acredito que não. Não. Morrer não. É porque assim, o problema é que as empresas grandes fogem da CLT. As empresas pequenas, elas ainda optam pela CLT. Isso é um ponto da Mas, hora. mas eu pelo menos percebo isso, né? É muito mais comum você falar que você trabalha, sei lá, num barzinho, você foi contratado para ser recepcionista CLT, do que você pegar uma multinacional e falar, não, aqui eu sou CLT. Raríssimo, raríssimo. É bem mais complicado. Ou eles contratam uma porcentagem, né? É. Alguns para passar ali, para não ficar feião, e uma galera E ali. uma galera, exato. O mundo do trabalho tá mudando muito, né? Então é uma discussão talvez eterna. Talvez a CLT tenha que se reinventar, tenha que se, né, mudar o horizonte dela. Pode ser. O home office mudou muita coisa no direito trabalhista, por exemplo? Porque o home office, cara... E a jornada do cara do home office? Qual que é, mano? Você não... Não tem limite. Não tem. Aí que é a questão. Pode Aí o ser. cara fica louco, depressivo, e aí? Exatamente. Na área que da aí- tecnologia, os moleques estão tudo louco. É que o trabalho home office é aquele, ele é por demanda, né? É o delivery que você faz. Você fica à disposição do empregador, né? É. O tempo todo. Então, assim, É. teoricamente, durante o seu horário de trabalho. Na prática, Não, isso aí estende. Então, o que a gente tem visto? Mudou muito? Não, na verdade, tem hora extra, né? Isso aí tem, porque a pessoa passa do ponto. Mas também é um pouco mais difícil de comprovar. Porque quando você tem um cartão de ponto pra ficar batendo, facilita, né? Quando você não tem, quem que regula isso daí? Quem que comprova? Porque numa empresa, você tem sempre a testemunha. Você tem o cara ali que trabalha no outro setor que viu você saindo mais tarde. Você tem não sei quem, você tem a tia da faxina que tá vendo alguma coisa. No home office você não tem. Então, pra comprovar alguns direitos, fica mais complicado. E aí, pro empregador, acaba sendo vantajoso. Os caras põem todo mundo no home office, lógico. É. O cara fica no home office. Na tecnologia tem Ele muito. não vai gastar com água, ele não vai gastar com insumo, ele não vai gastar com nada. Perfeito. O ruim é que, óbvio, também tem a pessoa que vai pro home office e vai sair, vai fazer outra coisa. Que é o outro lado Você também. não tem um controle. Então, por isso que eu acho que, assim, morrer a CLT não vai. Mas, com uma empresa muito grande, tende a diminuir. Esse é meu ponto pessoal de vista. Ô, Ju, a gente acabou falando sobre tecnologia. Tem um papo chamado inteligência artificial no direito. Aham. Como que tá isso? E você acha que vai mudar? Tipo, porque tem até advogado que teve problema aí, que fez petição com o chat GPT e se enrolou. Você viu isso aí? não. Não, tem uns caras que se enrolaram aí, meteram o chat GPT aí, escreveram umas baboseiras, umas referências erradas. Você acha que vai alterar muito a área de vocês? No futuro, talvez sim. Hoje em dia, eu mesma uso o ChatGPT, né? O 4 que eu acho bom. Mas a gente sempre tem que ter um pouco de cautela. Por quê? Porque, querendo ou não, uma inteligência artificial não é perfeita. Para referência, por exemplo, para jurisprudência, é horrível. Vira e mexe, ele apresenta uns números lá que quando você vai procurar, não acha o processo, não existe. Então, tem que sempre... Dá para usar de base. Então é muito bom para montar algumas coisas, facilitar. Mas ele é base, aí que tá. Ele tem que ser base. Ele não é ainda algo que você pode usar para falar, pronto, terminei de escrever minha peça completa, não vou revisar, não vou fazer nada pelo chat GPT. Eu não acho confiável, tá? No futuro, acredito que isso vai se desenvolver. E que sim, vai se tornar uma ferramenta que talvez até substitua estagiários, enfim. Cara, isso é louco. É complicado, né? Mas facilita o trabalho. Então, a gente tem muito caso não, a gente tem muitas peças que são simples. Não, o que é uma petição simples? O juiz fala assim, junta um RG. Você vai contratar um estagiário só para escrever uma petição colocando, vem requerer juntada de um RG, sabe? Você joga lá no chat GPT, ele já escreve ali bonitinho, você copia, cola, manda, perfeito. Tem coisa que você consegue facilitar o processo e agilizar o caso, entendeu? Então, acredito que para isso. Mas o chat GPT nunca vai ser uma inteligência humana. E aí tem essas diferenças. A criatividade humana, eu acho que é um fator diferencial. Por exemplo, essa questão que a gente falou no começo, sobre brecha na lei.
ChatGPT não pega uns negócios desses. Daí você precisa de uma pessoa mesmo pra analisar aquele conteúdo e ter o lado criativo dela de inovar. Que essa é a parte que eu acho que a inteligência artificial ela trava um pouco ainda. Acontece que assim, a inteligência artificial, ela é treinada, Sim, né? Ela é treinada, você treina a inteligência artificial. E o que acontece é que ela não aprende nada. Ela vai ampliando o algoritmo dela, né? As junções neurais que ela tem, né? Para substituir, vamos dizer assim, um funcionamento cerebral e tal. Mas ainda ela usa padrões que quem definiu foi quem ensinou a inteligência artificial. Exato. Ela tem a assinatura de alguém físico. Sim. Ela tem assinatura. Então, Ela parte de um humano, né? Exato. Ela parte de um cara que programou, ou que ensinou, na verdade. Você não Sim. programa, né? Você ensina. Agora, eu acho que como ferramenta, né? Como você falou, não vou fazer uma petição, não vou te chamar o estagiário. Bota lá um prompt bem bonitinho. Preciso de uma petição assim, 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 assim. Pum, play. Isso. Pau. Vem. Revisão de texto. Revisão de texto. Às vezes resumo é muito bom também. Você pega o processo em PDF e coloca lá e pede resumo. Ele lê. Então é ótimo, lindo, entendeu? Facilita muito. Mas não substitui o humano. Não substitui, mas acho que é uma ferramenta muito bacana. Útil. É uma ferramenta muito É bacana. Eu tô usando aqui, velho. É Tô usando aqui. Sim. Eu Não, mas ó, uso com áudio. uma brincadeira. Há 3 décadas atrás eu comecei a escrever um livro. Olha, né? que legal. Comecei a escrever um livro, escrevi 2 capítulos do livro. Parei, guardei, ia retomar. Aí um dia eu fiz uma brincadeira com o ChatGPT. Não, coloquei um prompt bem bacana, assim, escreva um conto, né, com o seguinte tópico, tema, personagem, um prompt bonito, mandei. Ele escreveu um conto de 30 páginas, Ô, lindo. lindo, que eu li e falei, bicho, que Perfeito. medo. Dá medo. Lógico, se você entendeu o prompt que você colocou lá para a inteligência, você vê tua assinatura ali. E isso é uma parte O importante. conceito você que criou. É lógico, isso que é legal. Isso. Então por isso que você ensina ela, eu acho isso. Quanto mais você detalha, quanto mais você explica, É. que nem você coloca assim, vou dar um exemplo. Faça uma análise como um psicólogo de tal ano da faculdade. Ele faz outra matéria, então aí fica incrível, mas você tem que saber como mandar isso. Exato, você tem que você tem que entender a inteligência da inteligência artificial, né? Mas eu acho... ChatGPT, faça uma pergunta para Juliana Prates, que está sendo entrevistada no nosso podcast. É sério. Mas ele nem sabe do que eu sou. Juliana Prates, quais mudanças você acredita serem necessárias no sistema jurídico para torná-lo mais acessível e eficiente para a população? Será que pegou, Não. hein? Vamos botar o celular para apresentar? Vamos embora. Eu vou pegar o meu pra responder também. Eu vou pegar o meu pra responder. Eu lembro de uma cena de um filme Isso é bizarro. muito Star Wars. antigo, que o cara estava dando aula numa universidade, aí daqui a pouco os alunos começaram a não ir mais na aula do cara e colocar aqueles gravadores enormes em cima das carteiras para gravar a aula. Chegou uma hora que tinha o gravador do professor tocando e os gravadores dos alunos gravando, entendeu? Bizarro. E a tecnologia avança muito rápido, né? Um negócio muito doido. Ô Ju, tendo em vista o nosso horário aqui, o seu, na verdade, né, seus compromissos e tal, eu não queria deixar de terminar essa entrevista sem falar de uma parada que eu sei que você manja muito. Que é, se eu estiver falando o termo errado, você me corrige. Criminal profile, criminal Tá alguma certo, coisa assim, é isso? mesmo, sim. O que é isso? E depois eu vou te perguntar alguns casos. Na verdade, isso daí é o perfilamento criminal. Então, já assistiram Mindhunter? Sim. O Mindhunter foi um dos pioneiros no desenvolvimento do perfilamento criminal. E começaram a traçar perfis, né? Então, começaram a organizar para ver qual era o tipo de comportamento daquela pessoa, sabe? É meio complexo de explicar porque no Brasil ainda é uma área muito, muito nova. Mas uma coisa que eu vejo, por exemplo, é porque que nos Estados Unidos
parece que tem muito mais serial killer e parece que casos que conseguem achar essas pessoas e prender essas pessoas aqui no Brasil. Porque, gente, sério, olha o tamanho do Brasil. É impossível a gente falar que quase não tem serial killer no Brasil. Né? O que eu acho, na verdade, é que a gente ainda não se desenvolveu ao ponto de associar isso à nossa polícia, como já é nos Estados Unidos. Então, lá os policiais já têm essa formação do criminal profiling. O que é mais fácil, porque você delimita a sua área de suspeitos e facilita na investigação. Certamente. É, Você falou de Mindhunter, né? Tem Criminal Minds também. também. Que é bem isso, Também. o profiling, Também. né? O cara que entende o modus operandi do cara, Isso. traça lá o perfil psicológico, Isso. às vezes até, como é que é, a biótipo, É, né? Eles conseguem, assim, falar, não, e um cara desse jeito tem um biótipo assim, isso. né? Porque O grau de detalhamento, de profundidade dos caras. É como se fosse um estudo pericial, só que no comportamento, sabe, do sujeito. Uhum. Então, tem a questão da vitimologia, que é analisada, qual era o perfil dessa vítima, quem poderia ser o possível agressor desse tipo de vítima. Porque a vítima, ela tem um perfil também, não é todo mundo... Lógico, todo mundo está sujeito a ser vítima de alguém, mas não daquela pessoa em específico, porque ela atrai de certo modo, com algum comportamento dela. Então, tem a questão da vitimologia, não jogando a responsabilidade para a vítima, Sim. mas dizendo assim, por exemplo... uma pessoa que anda na rua mexendo no celular com fone de ouvido. É muito mais fácil você conseguir assaltar uma pessoa dessa do que uma pessoa que tá andando de uma forma prestando atenção, olhando pros lados. Entendeu? Então, assim, tem a parte da vitimologia, tem a questão da delimitação do espaço geográfico, então tem essa análise também de delimitar, poxa, o crime aconteceu aqui, até onde essa pessoa poderia ter ido, onde ela poderia morar. Então, é uma questão bem grande, envolve, assim, muita coisa. Tanto que o curso que eu fiz foi de 2 anos. Então, é uma pós-graduação demoradinha. Normalmente as pós aqui, elas têm 6 meses, um ano. Foi uma pós-graduação de... E ainda assim, tem muita coisa pra especializar, entrar. Porque a gente vê a parte de balística, então a gente tem essa questão de ver, né, a tanatologia, que é o estudo da morte. Porque tudo isso vai acabar entrando para você traçar qual é o perfil desse criminoso e por que que ele chegaria até essa vítima. E facilita. Porque senão fica um negócio muito amplo. Quem que matou, não sei. Pode ser qualquer um. Pode ser o vizinho, pode ser o pai, pode morar em outro estado, tá? Então, e isso é uma coisa que eu acho que ainda está em desenvolvimento no Brasil, né? Então, com ainda passos pequenos. Esse assunto voltou muito à tona quando aconteceu o caso do Lázaro, né? Que ficou desaparecido. Ele seria um serial killer? Ele poderia ser considerado um serial killer. Porque, assim, o serial killer, na verdade, ele tem que ter pelo menos 3 mortes consecutivas se valendo do mesmo modus operandi. Então, por isso que entra essa discussão do Lázaro, né? Mas depois parece que o assunto morreu um pouco de novo, porque a gente gosta muito de violência, né? O Brasil gosta muito de Teve um violência. agora, né? Que Mas isso foi não. um recente agora que o cara... Se eu não tô enganado, é no norte do país. O cara matou 18 pessoas. Tá. 18. Eu acho Pelo que- mesmo motivo. Todas mulheres, jovens. E do mesmo Fiquei jeito. sabendo. Agora. Ele foi condenado. Achavam que era 5, aí ele confessou 18 já. Então. Nossa. Então, pra você ver que tem isso no Brasil também, mas as pessoas só... Você E já aí- conheceu um serial killer? Olha, eu espero que não, mas eu acho que sim. É? Eu tive uma experiência bem bizarra. Ô, louco. Não, assim, eu sobrevivi até hoje porque Deus quis, porque é cada uma. Mas teve um caso muito específico que foi um pouco assustador, né? Eu fui... gente, assim, eu vou me defender um pouco, porque eu tava muito... Quando a história é doida, ó. Senta aqui lá minha história. Antes de contar, eu já vou me defender, gente nem sabe. É porque eu tinha acabado de... Eu tava num relacionamento esquisitaço, eu tava meio mal, eu tava meio depressiva. E aí esse meu melhor amigo me chamou pra ir pra praia. Vamos pra praia, vamos melhor parecer amigo. Esse era amigo mesmo. Já começou esquisito porque a casa não tinha portão. Aí você se questiona, quem que mora no meio da estrada tem uma casa que não tem portão? Do mato. No meio do mato. A gente chegou, a gente entrou. Simplesmente, o anfitrião da casa tava cavando um buraco. Mas não era um buraco, parecia Uma Uma cova, cova. uma vala. Era muito Ai, Eu já não entro nesse portão nem a grande. pau. Era muito grande, mas era muito grande. Era um buracão, assim, que havia umas 3 pessoas, sei lá, assim, deitado dentro, sabe? E era fundo o negócio. Aí, à noite desse mesmo dia, ele não tava. Eu tava chorando, eu tava meio mal, assim, e tal. E aí, ó, vou dormir, que já tá chovendo mesmo, não dá pra ir pra praia, beleza. Quando foi por volta, ele não tava em casa. Começou a cair o mundo.
Quando foi por volta de umas 2, 3 horas da manhã, acho, meu amigo me acordou. Porque a gente já tava meio que pé atrás, né? Ele me acordou, jogou a chave do carro pra mim. Que a gente dormiu de roupa, calça jeans, tênis todos os dias. A gente falou, cara, qualquer coisa que a gente sai correndo, Tchau. já estamos pronto, entendeu? Ele me acordou e falou, eu preciso ir no banheiro, fica de olho aí. Tá com a chave do carro pra mim. Que a viagem chave- gostosa. Ótimo, né? Por que não? Aí eu fiquei segurando a chave aqui da porta numa mão e a chave do carro na Que outra. delícia. E olhando pra janela, que eu falei, bom, se ele entrar pela porta, eu vou ter que sair pela janela. Se ele entrar pela janela, sai pela porta. E meu amigo demorou um pouco pra voltar. Quando ele voltou, ele é um pouco mais moreno que eu. Quando ele voltou, ele tava mais branco que a parede aqui, assim. Aí ele apareceu, ele só fechou a porta, assim, e fez assim pra mim. Não fala nada. Só fica quieta que aconteceu uma coisa muito estranha. Ele saiu do quarto, a porta da sala tava entreaberta e tava entrando muita água, porque tava chovendo demais. Só que a gente tinha trancado a porta, então, né, tinha gente na casa. Ele entrou, ele falou, eu fui no banheiro. Aí ele falou, eu fui aproveitar pra ir pegar uma água na cozinha. Quando ele chegou na cozinha, ele viu que a porta estava aberta, ele foi fechar a porta. Quando ele virou de costas, no escuro, esse cara estava com uma peixeira deste tamanho, afiando, com roupa de mergulho. A roupa de mergulho tava, tipo, abaixada até aqui, assim. E ele afiando a peixeira. 3 horas da manhã. É o perfil, não é? Assim, se E não olha que eu for... sou advogado, hein? Se não for, ele tá treinando Tava. muito pra ser, entendeu? Dava um livrão bom de Stephen King, né? Dava mesmo. Dava. E aí ele perguntou, eu falei, o que você fez? Ele falou, cara, na hora eu travei, eu só falei, boa noite. Não é? Aí o cara falou, boa noite. Ele, tá tudo bem? Aí ele falou assim, eu fui correr que eu tava muito nervoso. O cara foi correr na trilha da casa dele, de roupa de mergulho, de madrugada, chovendo. E Com a voltou faca. afiando uma peixeira com Da hora. buracão e container. Eu acho que a gente ia morrer nesse dia, Correr. mas a gente acordou antes. E aí talvez tenha impedido alguma coisa. Mas foi um caso, assim, extremamente maluco. A gente fala até hoje, que é... Não vou falar o nome dele, né? Mas é Não, por favor. o cara Vamos feio proteger a na integridade casa das de outras Maresias, pessoas. né? E aí, essa história, assim, correu que a gente ficou falando, cara, a gente sobreviveu, sei lá por quê, Deus quis muito que a gente não morresse. Porque se ele parasse também o pneu do carro, a gente ia fazer o quê, né? O cara corre, o cara nada, o cara é Superman, aparentemente, porque também tudo ele fazia. E que ele já tinha trabalhado fora e ganhava mais de $50 mil por mês. E por que esse cara ganhava tudo isso aqui, mano? Então, o cara era extremamente estranho. Extremamente estranho. É que nem uma vez eu vi numa série e me pareceu que era uma informação real. O FBI pegava listagem de cara que judia de animal. Ah, sim. Meu, teve crime de serial killer, os primeiros cara que eles iam em quem judia de animal. Ah, mas por quê? Os caras falaram, velho, é batata, serial killer judia de animal. É que é um padrão. Eles começam a identificar padrões, isso. É que é um padrão muito comum, principalmente na infância, né? Eles levantam muito isso na infância. Porque assim, a psicopatia começa na infância? Não. Na verdade, você só pode dar um diagnóstico de psicopatia a partir dos 18 anos de idade. Antes disso, você não pode falar, né? Mas tem a questão do comportamento desviante, você já percebe que tem alguma coisinha esquisita ali. Porque, na verdade, a psicopatia, ela vem de uma má formação no cérebro. Então, falta uma área ali que, na verdade, é ela que é responsável por ter esses sentimentos De empatia. mais envolvidos, mais evoluídos, né? É. Empatia, culpa, arrependimento. Então, ele só não tem. Então, você falar que você tá com dor pra ele é tipo... Não sei o que é isso, porque ele não sente mesmo, sabe? Então, aí é outro problema, né? Que muitas vezes os criminosos cometem crimes e tentam se passar por psicopata ou falar alguma coisa. Por quê? Porque sabe que é um transtorno mental. E Vai dar uma de louco. É É paga de perfeito, louco. porque daí você diminui tua pena, né? É. E aí nem todo mundo é psicopata, né? E geralmente os psicopatas não são todos que cometem crimes, assim, brutais, né? No geral, a maior parte dos psicopatas estão aonde? Na política. A maior parte dos crimes estão cometidos de colarinho branco, né? Por quê? Porque é mais fácil. O cara não quer ser preso, entendeu? No geral, ele quer fazer um negócio que ele se dê bem na vida, dane-se o resto da galera e tudo bem. Né? Então, normalmente, os que cometem esses crimes mais bizarros, eles não têm só psicopatia. Geralmente, eles têm alguma coisa a mais. Mano, pesado, hein? Pesado. Pesado. Mais um podcast rolaria. Dá mais um podcast só disso, ó. Certeza. Ju, acho que a gente já tá aqui no limite do seu horário. Eu queria te agradecer muito, né, por você estar aqui com a gente, ter aceito o nosso convite, tá? Eu agradeço muito vocês pela possibilidade de Obrigado, Ju, pela sua participação. presença, Obrigada. pelo papo.
seja sempre bem-vindo aqui com a gente. Muito obrigada. E se quiser, a casa é tua também. Opa, Tá legal? Quando quiserem, a gente tá aí pra falar sobre qualquer coisa. Então, obrigado, Maravilha. Netão, Tá bom. mais uma vez. Valeu, Foi Cris. sensacional estar com você mais Fê, uma vez. valeu. Obrigado, Nando. Obrigado, Kill. Gente, agradecer vocês mais uma vez aqui no Áudio Refil. Eu, Neto Anert, Cris Grazina, Fernando, fala seu sobrenome, Fernando. O Itaker, Richard Kill lá na técnica. Ju, mais uma vez, obrigado. Obrigada a você. Gente, Manda um abracinho pro pessoal que te assistiu aí, dá um recado final aí, mas manda, sei lá. manda seu bye-bye. Vou mandar. Gente, muito obrigada por ter assistido o podcast até aqui. Esse pessoal aqui é incrível, continue assistindo os vídeos dele. E se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem colocar nos comentários, podem ficar à vontade também. Que eventualmente, se eles quiserem, vocês também, eu volto e a gente fala mais. Boa. Maravilha. Obrigado mais uma vez, Ju. Valeu, Obrigada a gente. vocês.